Atenção! O Departamento de Inteligência declara como ativa e perigosa a segunda temporada do Khan Show, podcast onde a vida orgânica e sintética se misturam. É aqui que eu me junto ao meu parceiro para falar do anime Ergo Proxy. Olá, Nathan. Bem-vindo de volta. Boa tarde, doutora. Como que vai? Eu vou bem. Pode se sentar. Fique à vontade, ok? Me diga, como você está se sentindo? Olha, eu acho que tô bem. Foi uma semana longa. Entendo. E como está a relação com os outros? A Mil e o Felipe vão bem, parece. Eu tenho sonhado bastante com ambos. Inclusive, até anotei algo pra ver se não esquecia. Pode me mostrar? Episódio 20. Vincent encontra-se preso dentro de uma cela imaginária enquanto tenta descobrir como sua consciência foi parar dentro de Erero. É isso aí, galera. Que episódio sem pé nem cabeça, cabeça no lugar do outro, não entendi o que estava acontecendo, eu só tenho 6 anos, por favor, Mila, diga o que você achou e nos guie através desse labirinto. Gente, é que nunca entendi nada, imagina nesse episódio. Parecia que a minha cabeça tinha virado uma pastinha no final, sabe? Tipo... Mas enfim, as minhas conclusões são: primeiro, que o Vincent é o maior fanfiqueiro da história. Foi que ele fez. Ele fez, gente, uma fanfic dentro de uma fanfic. Foi maravilhoso. Parabéns, nota 0. Gente, O que fanfic merda, né, meu? Eu fugi do tema. gente, não, mas foi engraçado, né? Porque no sonho dele, tipo, ele queria bem ser o cidadão modelo de Rondô, né? Tipo, bem ingênuo até o sonho dele. O sonho dentro do sonho, né? Que o sonho de fora é mais complexo. Mas eu achei meio engraçado, por exemplo, Arero e o Dédalus achando ele o máximo. Tipo, ai, como você é legal, todo mundo gosta de você. Não imagina como estou feliz de ter um cunhado como você. Gente, aonde que o Dédalus ia falar isso no mundo? Caralho. Não, e ele jogou Dédalus pro escanteio, né? Pra colocar ele numa posição de que é impossível ele ter... Impossível, entre aspas. Ele ter uma relação com o Arero, né? Não, eu fiquei... Hã? Gente, será que é? Daí depois gente, o Vincent viaja muito, né? O Raul também, tipo, eles amiguinhos assim, ai, você é tão bom esposo, eu quero ser como você. Ai, meu Deus. Nem brincando de casinha a fanfic ia ser tão péssima, cara. Eu acho que os fanfiqueiros não fizeram tão viajado que nem o Vincent. Mas achei interessante esse lado dele, assim, né? Que o Vincent... Poxa, ele viveu, se a gente for pensar, ele viveu o pior de Rondô, né? Ele era um imigrante, a pior classe. Uhum. E ele realmente tem esse sonho da classe média, assim, né? É consciência de classe, Ergo Proxy, caralho. Nossa, total. Ainda tem uma hora, né, que o Dédalus fala pra Arero, mas isso fora da fanfic, dentro da fanfic. Pra viver no conforto, tem que ser um cidadão seleto, né? Tipo, como nós. Isso mostra o quê? Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Opressor. Paulo Freire, porra! Nossa, olha aí, ó. Será que tá no ranking dos pesquisadores que eles se basearam? Porque faz muito sentido, né? Se a gente vê o autor Evi Freire, provavelmente. Auto Freire. Auto Freire. Outra coisa que eu achei engraçada, assim, é que no começo eu não tava percebendo. Porque o Ergo Proxy tá fazendo tanto isso, de ter essa distorção da realidade, que eu tava assim, não vai ser de novo, né? Eu acreditei, assim, no começo, até eu perceber que era um outro sonho dentro de um sonho. Demorei. Vocês perceberam logo? Não. Não percebi logo. Nem fudendo, mano. Quando você vê de novo, você vê que os personagens estão muito fora do que eles são, né? Que a Arero já tá meio esquisita. Mesmo que ela matasse o Vincent, eu acho que ela não ia ter essa reação de culpa, assim. Eu acho que ia ser diferente. Eu acho que ela ia ficar mal, mas não ia ser uma reação de culpa. Não, com toda certeza. Só deixa eu acrescentar aqui, porque no consultório a Swan, ela fala que a Arero pediu desculpa 3 vezes. E pedir desculpa não é característica dessa personagem, entendeu? Burguesinha não pede desculpa, Não. caramba. Exatamente. Se depreciar também não é alguma coisa que a Arero faz. Não é uma coisa que tá no hábito dela. Na programação dela.
Mas mesmo os personagens estando fora, a gente ficava... Não sei, eu acreditei. Fiquei bem confusa. Mas daí uma coisa que eu fiquei em dúvida. Na verdade, eu só tenho pergunta, gente. Vamos ver se vocês ajudam. Por quê? Pra mim, esse proxy era o Proxy One porque ele tinha o colar. Só que isso não é certeza, né? Porque não tem certeza nenhuma. Vocês acham que é? Não, no último episódio ele deixou o colar, o Altoreve Cogumelo, e o Vince tá com os dois agora. O negócio todo é que o colar é sempre uma indicativa no episódio de que isso aqui não é real. Uhum. Tem 3 momentos do episódio que o colar brilha quando aparece a Swan. Não, mas o colar do Vincent, ele usa como... Não interessa isso. Não interessa de quem é o colar. Mas o colar, o Vincent usa como âncora da realidade. Agora, o fato dele estar na Swan é o contrário. Não, exato, mas o que eu tô dizendo é, não interessa de quem é o colar. O importante é, o fato do colar brilhar mostra que a Swan, ela é um personagem que não tá ali por acaso, porque ela tem um destaque, ela tá guiando o Vincent através disso. Então, seja ela o Vincent, seja ela outro proxy, seja ela a Pino puxando o pé do Vincent quando ele tá dormindo... A Swan, ela tá ali como agente controladora dos sonhos. Isso que eu fiquei na dúvida, porque pra mim seria outro proxy, mas daí de novo algum proxy do sonho, apesar que todos os proxies parece que tem, todos não, o proxy da floresta não, mas... É que o proxy da floresta, o poder dele é tipo uma cebola, ele tem camadas, como o Ogros tem camadas e como o Shrek tem camadas. Puta que pariu, mano. Por que eu dediquei 2 segundos, assim, falando assim, nossa, deve ser sério isso. O que eu queria saber é o que o Proxy queria, sabe? Porque tem um momento que ele faz o Vincent lembrar o passado, que parece que ele quer saber o passado do Vincent, né? Que é o momento que começa outra fanfic dentro. E daí tem uma hora que ele quer que o Vincent mate Areiro, que na verdade é o Vincent. Então você fica, tá, o que ele quer? Ele quer então que o Vincent se mate. Só que o Vincent mata o Proxy. Será que isso vai ter um efeito, tipo, físico, sabe? Ou interior? E também tem uma hora que ele quer fazer o Vincent perder a própria identidade. Dá essa impressão pra mim. Tipo, quer enlouquecer. E também, no final, quando acaba, aparece Areiro e ela pede o colar, né? Que fica meio sinistro. Tipo, como assim você quer o colar? Daí eu até fiquei assim, pensando, gente, tá tão viajado que eu não sei mais se é realidade ou se é continuidade do sonho. Você pensa assim, ah, não, acabou o sonho porque é o final do episódio, sabe? Mas eu fiquei pensando, será que ele ainda tá lá querendo o colar? Será que agora ele tá na Areiro? Sei lá. O que vocês acham que é o objetivo desse proxy ou se é o próprio Vincent? Eu acho que a Swan, ela é obviamente um proxy que tentou manipular o Vincent para que ele acreditasse que a resposta dos problemas dele seja matar Areiro, porque ela brinca com essa coisa de tipo, do penso logo existe, no sentido de que na cabeça da Areiro, ela tem uma versão do Vincent. Cada um de nós aqui na nossa cabeça temos uma versão de nós mesmos e dos outros. Por que não essas versões não seriam reais? O que difere um construto imaginário de alguém de uma pessoa que seria, entre aspas, real, né? O que é o real? Foi bem difícil de sacar o que estava rolando durante o episódio por conta disso, mas a gente tem que entender que eu acho que talvez o proxy, a Swan, no caso, esteja fazendo o Vincent enxergar o que potencialmente Areiro enxerga dele, para causar essa discórdia. Talvez não seja o caso, obviamente, mas a gente abre o episódio com uma visão da Areiro, o colar e o olho do Vincent, que seria basicamente a figura da Areiro, o item que une os dois e tudo pela perspectiva do Vincent. Então, como que a gente relaciona uma pessoa de verdade com o que está construído na cabeça de outra pessoa, né? Inclusive, tem um shot, tem um frame de um olho, que acho que é o olho da Areiro depois, que no post de discussão que eu tava vendo, eles fazem uma alusão com a capa de um livro do Philip K. Dick, chamado Olho no Céu, Eye in the Sky. A história do livro é basicamente o seguinte, tem um casal e mais alguns turistas que são pegos num acidente de um acelerador de partículas radioativo e eles acreditam inicialmente terem sobrevivido, mas a trama do livro é que, na verdade, aquilo são alucinações construídas a partir só de um personagem. E aí é basicamente um livro que conversa com essa falta de confiabilidade que nós temos da perspectiva da nossa vida, né? Quão confiável pode ser a percepção da realidade? E aí o proxy da Swan faz essa mistura, tipo, você tem certeza que a Areiro vai querer você assim? Mata ela. E o Vincent depois se toca. Não, ela não queria isso, né? Depois ele percebe que era tudo um golpe. É canônico, eu acho, que essa inspiração, porque justamente o Fê, ali em off, estava procurando qual que era a inspiração do subtítulo do episódio que está em japonês, né? Ele é Koku no Hijirime,
né? Dá pra diferentes formas de você traduzir, não tem uma versão oficial, né? O jeito de você escrever isso aí se relaciona com a adaptação japonesa desse título do Eye in the Sky, Os Olhos no Céu, que é Koku no Me. Eu vou só dar um complemento no resumo que o Nate falou, né? Que, na verdade, eu colei, mas tudo bem. Depois eu colo, se for necessário. Eu também, até aí, eu também. É. Que daí, assim, na história, os corpos dos personagens continuam no lugar do acidente, são suas mentes, suas fantasias que vagam pelo plot, né? Não se questiona nada fundamentalmente de fato. Em vez disso, se trabalha com os medos e pensamentos de cada um dos personagens, os quais você acaba conhecendo bem, embora, eu acho importante colocar que, embora as mulheres sejam ainda caricaturas descaradamente misóginas, porque isso é um problema da ficção científica antiga, e eu acho que coloca aqui também nesse episódio, quando a Proxy fica lá, megera, nojenta, egoísta, megera, nojenta, egoísta. Então, assim, aqui tá numa visão de ciúmes, né? Mas o jeito, talvez, ali na obra original que inspirou esse episódio também seja um tipo de colocação, assim, misógina sobre as mulheres, né? Talvez a forma mais simples de pontuar é que seja um romance de Dick, em que a realidade é alterada e distorcida, mas no final a realidade verdadeira volta e nada é realmente questionado, nenhum pensamento é provocado, não resta qualquer ansiedade, apenas as coisas voltando ao normal. E normal é bem estranho para as obras do Dick. Essa é a colocação ali do resumo. Eu tenho um palpite que ela era um proxy, sim, assim, tipo, sabe carta armadilha, igual foi o carinha, o Guardião das Memórias, assim, você chegou no caminho e você adicionou minha carta armadilha, cheguei aqui, o proxy, só que daí eu acho que, assim, primeira vez que eu vi o episódio, eu fiquei tipo, caralho, essa receita de novo, né? Tanto do Guardião das Memórias, quanto do episódio da Ofília com o nosso querido proxy Pincel, né? Inclusive com aquele angústia, desespero de ficar, cara, isso aqui é a realidade, isso aqui não é, eu vou ser desprezado de novo e não sei mais o que, né? E ele confundindo isso e colocando o Vincent nessa angústia, mas eu acho que justamente a gente vê essa receita de novo é pra perceber que o Vincent já não tá com a mente fraca, sabe? Ele consegue perceber sozinho, porque no episódio da Ofília, ele precisou da ajuda da Arero pra conseguir sacar que, você é o Vincent. E aqui ele já não precisou, ele precisou só do assertivo dele. Eu sei que eu não pertenço a esse lugar, é a única coisa que eu sei. Mas enquanto isso, a Pino de novo salvando o rolê, por mais que ninguém tenha percebido isso, porque ela chama a Arero de Rerorero de novo, que nem no episódio da Ofília. Quando ela percebe que há o duplo, ela também chama o duplo de Rerorero. Tanto porque ela até fala, se a gente matar Arerorero vai resolver o rolê? Aí fala, gente, sim, pelo então amor vamos de matar Deus. Arerorero. Então vamos matar Arerorero. Mas ela sabe que é a duplicata, né? Então ela fica, não, ok. Exato, pra ela ok. A Pino, inclusive, ela sempre foi o cerne de realidade pro anime. Tipo, fada sensata. Fada sensata, zero defeitos. Nossa, eu jamais ia ter percebido. E achei linda a Milk falar dessa evolução do Vincent, que é bem lenta, mas é legal mesmo. O Vincent, ele já tá percebendo sozinho, mas você vê que ele ainda tem aquela questão de ele não se identificar como o Ergo Proxy por inteiro. Ele e o Ergo serão uma mesma pessoa, mesma personalidade, talvez. Porque é nesse episódio que ele fica questionando, não, mas por que o Proxy que tá ali e o eu que tá ali, somos o mesmo, somos diferentes, não sei o quê. Você vê que desde o episódio 18, que a gente tem, por exemplo, aquele simbolismo dele se olhando no espelho quebrado e não conseguindo se identificar e tendo problema pra se entender, ainda continua. O Vincent e o Ergo Proxy, inclusive, parecem que são seres distintos, em que cada um tem a sua própria vontade. Então, ele pode estar aprendendo, beleza, mas ele precisa, fazer um belíssimo senhor acompanhamento psicológico, porque tá complicado. E uma coisa que eu lembrei lá do episódio, acho que episódio 10, o episódio da biblioteca. Lembra que alguém, não sei, acho que foi o Nathan, levantou a teoria de que o Proxy One poderia ser também uma parte do Vincent? No episódio 15, o MCQ apresenta o Proxy One como aquele que está no céu, olhando todo mundo. Puta que pariu. E tem a cena do teatro lá no episódio 10, quando o Ergo Proxy tá na frente de uma tela que é um céu, falando ser ou não ser, ensinando Hamlet e tal. Fica uma possível dica aí da parada. Totalmente Eye in the Sky.
Exato. Estamos aí vivendo a perspectiva dele, talvez. Olha que perfeito. Isso junta com o que eu tava pensando do episódio 15 também, quando o MSTQ fala da pergunta de Ra, e ele fala, olhos sagrados como os seus e os meus, né? Escrito da mesma maneira que tá escrito nesse episódio, que é a representação em japonês do livro do Felipe K. Dick que a Miyuki trouxe aqui. Então, talvez seja mais um ponto marcando a presença do Proxy One. Eu adoro gravar o Kanshou, puta que pariu. Eu não teria juntado nenhuma dessas informações. Agora eu quero dar um passo atrás e voltar na Swan, tudo bem? Manda ver. Eu tinha falado lá que não interessava quem a Swan era, mas na verdade, assim, não interessa o que ela faz no sonho. Ela é um agente que tá guiando aquele sonho e isso é representado no colar. Por que eu acho que ela não é o Vincent, assim, um agente externo? Porque a gente já viu representações de agentes internos do Vincent lá no episódio 10. E foi representado de uma maneira muito mais cômoda e familiar do que uma maneira invasiva como a Swan é. Porque você acorda na maca, aí tem o Dédalus, ok? Quem é essa mina? Tá ligado? E, enfim, a presença dela é muito diferente. Eu trago aqui uma frase que ela fala lá no final, que é, eu odeio homens com cheiro de outra mulher. Você acha que ela gosta disso também? E aí, eu fico pensando, o que ela tá falando, cheiro de outra mulher? E eu volto na dupla Monad e Ergoproxy. Ia falar isso agora. Eu volto o pé nessa dupla aqui, sacou? 100%. O negócio dela querer que ele tire o colar, talvez seja ele querendo arrancar a conexão que ele tem com a Monad, possivelmente. Porque ela fala, não consigo fazer você tirar isso de jeito nenhum. E quando o Areiro fala, você me deixa pegar o colar quando eu voltar quando a gente chegar em Rondô, lembra que a gente pensou que Areiro pode ter alguma coisa com a Monad também. Então o que caralhos está acontecendo em Ergoproxy? Mas enfim, eu acabei de fazer uma conexão enquanto vocês estavam falando aqui de esse papel da Swan em querer dissuadir o Vincent do caminho dele, falar sobre o cheiro de outra mulher e tal, com o Lago dos Cisnes. Olha só, por essa vocês não esperavam, eu acho. Nossa! Eu tava pensando, por que ela chama Swan? Tem que ter algum motivo, tem que ter algum motivo. Gente! Cisne negro? Cisne negro. Exatamente, vamos lá. No ato 3, no Lago dos Cisnes, a gente tem o nosso personagem, o Siegfried. Ele é enfeitiçado pelo Cisne Negro para que ele a escolha como sua esposa, ao invés de escolher a personagem principal, que seria a irmã. Eu acho que, assim, é uma referência bem leve. Eu não encontrei muitas outras coisas fazendo referência ao papel de Odile, que é o Cisne Negro no Lago dos Cisnes. Eu também vou pegar esse lance de cisne negro, só que tem uma outra teoria filosófica em relação a isso, que eu acho que também se atrela um pouco à ideia aqui do episódio. Essa teoria, ela tá mais trabalhada atualmente pelo estatístico líbano-estadunidense Nassim Taleb, que ele fala o seguinte, que antigamente, desde os tempos romanos, né, a galera da Europa achava que só existia cisne branco, né, a ponto de que se achava que era uma crença inquestionável. Isso era século XV, XIV e tal, né? É uma coisa empírica, eles só conseguiam enxergar cisne branco por onde eles passavam. E então, chegou o momento das grandes navegações, dos grandes exploradores, colonizadores. E aí chegaram à Austrália, exploradores também exploraram um monte de gente. Um outro explorador, né? Não é positivo, gente. E aí chegou a Austrália, e aí, caralho, tinha cisne negro naquela porra. Todas as teorias desmanchando, assim. Nossa, nunca existia um cisne negro. Capaz existe cisne negro. E agora? Na Austrália existe tudo também. Se você deixar, existe o pé grande misturado com chupa-cabra, misturado com Ergoproxy. E aí é um marsupial, né? Mas enfim. Mas daí, né, ele coloca assim, fica claro aí uma fragilidade do conhecimento baseado tão somente em observações. E é sobre isso que revolve a lógica do cisne negro. Segundo Taleb, trata-se de um evento super improvável, desconhecido por natureza, que é capaz de mudar drasticamente ou até invalidar tudo que se conhecia até então. Só que o problema estaria em você estar exposto a esse evento raro, mas tomar decisões sem levar em consideração essa disparidade.
A gente, como ser humano, vê em retrocesso que rolou, né, dessa disparidade, e tende a tentar simplificar, criar um fio lógico para as coisas que aconteceram, justificar aqui que rolou, sendo que talvez não, você tem que encarar como algo fora da casinha, fora da lógica, absurdo mesmo. E o que é que se conecta com o episódio? Pra não confiar nos seus sentidos, não confiar na sua própria observação. Você tem que ir além, você tem que ver o todo, você tem que observar que isso aqui é um absurdo, cara. Não tem lógica. Nesse caso, assim, só pra fechar o parênteses, né? O Taleb, ele é um cara que mexeu muito com questão de bolsa em Nova York e tal. Então ele coloca justamente, por exemplo, a crise de 2008 como algo absurdo, sabe? Não tinha como o pessoal avaliar e de repente, pá, deu merda, assim. Era uma coisa normal. É isso. Se não tivesse a Miyuki nesse podcast, estaríamos à deriva. Vocês chegariam. Se não tivesse a Milk na minha vida, eu tava deriva também. Mentira! Mil a vencedora. Eu não vi ninguém naquela porra do Reddit falando sobre o nome da Swan. O Kanshou é oficialmente a nova wiki de Ergoproxy. Se você quer entender esse anime ou fingir que entendeu, maratone esse podcast cabo a rabo 3 vezes. E peça pros seus amigos fazer também. A gente tem uma construção em cima do colar, da importância do colar e tudo mais. Eu não sei se essa construção é mais simbólica e abstrata ou se ela é física mesmo. Porque Arero já pegou o colar antes. Temos que lembrar isso. Lá no episódio 2. Pode ser que não seja o mesmo colar? Talvez. Pode ser que seja, sei lá, colar dela, Mona de Proxy. O que vocês acham? Eu acho que é só aquela coisa simbólica e magética só pra gente ficar, essa é a chave, tá? Não se esqueça que essa é a chave, tá? Você lembra que essa é a chave? A gente já falou isso. É a espada guia do labirinto, mano. É a espada guia do labirinto, ela é o foco que a gente tem que manter, porque ela é o que vai manter a gente com o pé na realidade. Então, todo mundo que tiver interação com isso, Arero ou Vincent, tipo, não se percam do caminho, entendeu? Sejam um apoio um dos outros. Ocular as respostas também. Então, pra mim, não sei, mano. Você pegou todo mundo aqui de calças arriadas, um milho no cu. É isso, é porque tava no Com a meu 12 e eu virada queria ali pra compartilhar com você. A 12 virada, ele já tá carregada. Fora isso, também tem quando ele acorda, a gente tem de novo lá, né, a citação da frase alterada de Descartes, penso logo existes, que Arero fala pra ele dessa vez. E eu tenho tentado entender o significado dessa frase dentro do contexto desse episódio, porque acho que Ergoproxy como um todo... Eu acho que foi o que eu expliquei pra Mila só, tipo, o princípio filosófico de existir um Vincent dentro da Arero, ele tem basicamente o que ele acha que a Arero acha dele e ele tem os desejos dele. Todo mundo tem a ideia que você tem de si mesmo, a ideia que você passa pros outros, que é basicamente ego, superego e id. Essa linha é bem clara. Mas... antes, a gente tem o Vincent falando que aquele mundo não é real e o Proxy contra-argumenta perguntando se ele vai negar que até ele mesmo existe. E isso é o absurdo do argumento de Descartes, né? Ele tenta provar por absurdo que você existe e penso logo existo. Porque você não pode negar a sua própria existência, você não pode negar a sua própria dúvida. Não pode negar que você está negando. Logo penso, logo existo. E quando ele acorda, é penso, logo existes. E aí eu acho que tá mais no sentido de conceber o outro. Vocês acham que foi tratado de uma forma boa a questão de... Eu entendo que foi um recurso narrativo a questão de você jogar a bola da múltipla personalidade, né? O transtorno de múltipla personalidade, mas vocês acham que foi tratado de uma forma boa? Foi uma forma leviana? No episódio, a gente então tem o Vincent sendo retratado com um transtorno de personalidade dissociativa, né, o nome oficial aí da síndrome, e olha, pelo que eu pesquisei de transtorno e pelo que eu aprendi já na faculdade, detalhe, a faculdade de neurociência não é uma faculdade de patologia do sistema nervoso, ok, a gente tem esses cursos, mas quanto menos a gente tem pistas físicas do transtorno, menos a gente consegue explicar. O que é o caso do transtorno de personalidade dissociativa? A gente tem algumas pistas como o tamanho de hipocampo, amígdala, mas isso não é a robustez que a gente tem no Alzheimer, por exemplo. Eu posso deixar linkado no episódio um artigo, inclusive, falando sobre isso. Vamos lá. Transtorno de personalidade dissociativa acontece quando duas consciências diferentes parecem dividir o mesmo cérebro. Isso é muito observado em casos de trauma. É muito presente em casos de trauma de infância ou estresse pós-traumático.
dentre os seus sintomas, a gente tem a perda da noção da passagem do tempo. Isso é muito comum porque imagina que a sua consciência é uma lanterna, né? Ela tá acesa, aí apaga, volta. Esse apagão foi o momento em que você dissociou e outra personalidade tomou conta. É muito comum que pessoas que tenham personalidade dissociativa apresentem duas, mas não é incomum que se apresente mais de uma. E geralmente, quando uma personalidade toma conta, a outra não tem mais noção de passagem do tempo. Às vezes, as personalidades conseguem conversar entre si. Não é incomum também. Mas, tudo sobre o que funciona, o que não funciona, o que existe, o que não existe, é ainda um terreno muito que a gente precisa ter documentado. Usando o que tem documentado sobre isso, ainda mais em 2005, eu acho que o anime faz muito bem. Faz muito melhor do que filme do Shyamalan. Polêmica! Algumas coisas não fazem sentido, porque, por exemplo, o Proxy ele induz o Vincent no estado hipnótico assim, sem nenhuma preparação e tudo mais. E quem estuda psicologia sabe que estado hipnótico ele requer uma preparação, uma conversa, não é uma coisa que você faz. É o Pyong. Proxy Lee. Tem o Proxy Lee aí. Mas mesmo quando o Proxy Lee faz a sua hipnose na Paulista, já existiu uma preparação ali e todo mundo tá num mesmo contexto, enquanto que o Vincent não tava. Porém, o Vincent tava dormindo de qualquer jeito. É, porque eles vão perdendo o controle, né? Ele tá numa luta de subconsciente ali que a Swan vai falando, né? Tipo, não, olha, o Vincent tá tentando tomar corpo da areia, talvez ele saiba de alguma coisa. Ela também podia estar sugestionando só, né? Ó, essa aqui é a realidade que eu tô impondo pra você, né? Exato. Sendo uma péssima psicóloga. Nossa, é a pior psicóloga. Quebrou um monte de coisa de ética. Dane-se. O que não fazer? Episódio 20. Aquele jantar Proxy. ali Vamos não lá, teria pessoal. rolado, o jantar com os três ali, entendeu? Não ia rolar. Nossa, total. Inclusive, falando no jantar, tem uma coisa muito interessante que a Areiro, no jantar, tá com uma taça e uma caneca, e tipo um copo. Tá com dois, né? Tipo, como se fosse um pra cada, sabe? Um pra Areiro, um pro Vincent. Tipo, a caneca é muito estrangeira ali no meio do negócio, né? É, então, é o elemento X. Duas coisas muito mais interessantes que eu acho, que são, primeiro, a gente tem alguns dos cortes temporais ali, não o que é bem óbvio que o Vincent fala, o tempo avançou de novo, tipo Dio, tá ligado? Não, quando a doutora tá comendo, entre ela colocar o negócio na boca, a carne na boca e voltar pro prato, já acabou a comida. Então a gente tem os primeiros lapsos temporais ali. E a outra é, eu acho que você tinha levantado no privado pra mim, Nathan, o bifinho do Matrix. Bifinho do Matrix. Inclusive com aquele comentário, tipo, ai, até então tava tão difícil comer, caralho, meu, agora tá muito fácil. Consciência de classe, não! Exatamente. Eu não sei se em Curitiba tem o fenômeno da velha que quer tirar sua pressão na rua. Nossa, você tá falando de um negócio muito específico do vão do MASP. É que a gente tem um fenômeno em São Paulo de profissionais, pelo menos alleged profissionais de saúde, estarem perambulando as ruas e querendo tirar sua pressão. Porém, eles estão vestidos com seu avental, o que é contra o regulamento! Sim! E aí o que? O Dédalo é essa pessoa, porque até na merda do restaurante ele não tira a porra do avental, muito menos o crachá. Verdade, avental. Sim, o Dédalus no restaurante, gente. Você sai na rua perto da clínica, tá direto um monte de gente de jaleco, mano. Daqui é direto. No dia que eu fui tomar vacina, tinha médico indo de avental na padaria. Denúncia. Não pode. Denúncia, não pode. Não pode. Mas eu tenho uma ideia do que pode ser essa quebra de regulamento. Lá vai ele. Porque assim, primeiro, esse primeiro jantar é o Proxy montando o jantar de acordo com as memórias que o Vincent tem na cabeça dele. É, e como ele nunca viu o Dédalo contra a roupa. Exato. Mas o segundo jantar é o que o Vincent gostaria que fosse. Então, aí tem a diferença, sabe? É, tá na escala. Eu sou muito mais velho do que aparento. Eu já tenho 17 anos. Sou adulto. Que o Dédalus, que a gente sabe que é idoso, tá na escola ainda, no sonho do Vincent. E a última coisa que eu notei foi a Pino com a roupinha de rondô, pré-exilada, pré-esquinha exilada. Verdade. E ela tá puta, a gente vê a Pino puta pela primeira E vez. chorando. Chorando, ela cai no chão e chora.
Porque o Vincent enxerga ela como uma criança de verdade. Olha lá, verdade. Eu só queria fazer uma anotação que caso as pessoas tenham gostado desse tipo de narrativa, né, eu acho que é muito interessante ver Perfect Blue lá do Satoshi Kon, porque é maravilhoso nesse esquema. Nathan, você está indo bem. Como se sente? Tá meio estranho, eu não consigo pontuar quem diz o quê, sabe? Entendo. Eu tenho uma ideia que pode ajudar. Eu tô totalmente aberto a ideias. Olha, eu tenho uma série de perguntas que eu consegui preparar, dado que você vem dizendo nas nossas reuniões. Vamos lá? Aham. Questão número 1. A quantos batimentos por minuto está o coração de Ireiro, Vincent, quando o episódio começa? 72. Ok, está correto. Questão número 2. Quantos pratos há na mesa de jantar em que estão Swan, Ireiro e Dédalus? A resposta é 8. Não, está errado. A resposta é número 6. Questão número 3. Qual a letra do meio do capacete que Dédalus e Ireiro usam para ir até o Senzon? A letra do meio do capacete é R. Correta resposta. Questão número 4. No quarto em que Vincent se encontra com Swan, não no consultório, qual o formato das maçanetas da porta de entrada? Ah, vou chutar círculo, né? Tipo, redondo. Está errada. São, na verdade, na forma de triângulos. Questão número 5. No sonho de Vincent, de qual cor é a pedra que segura sua gravata? É vermelha, é vermelha. Beleza, está correto. Questão número 6. O que é o que é? Sua voz eu guardo na memória para que, quando queira, possa se relembrar o que me disse. A resposta é o gravador da Swan. Correta resposta. 5, 4, 3, 2, 1. Nathan, você pode voltar agora. Como fomos dessa vez, doutora? Eu tenho contado os pontos desse pequeno jogo. Por enquanto, tá 61 para Miwa e 57 para mim. Além disso, seu progresso é lento, mas ao menos ele existe. Enquanto os outros dois falavam, consegui notar alguns momentos de lucidez temporária. Miwa e Felipe parecem estar se alinhando melhor contigo. As nossas conversas sobre esse anime Ergo Proxy parecem estar fazendo vocês três ficarem mais próximos. O Felipe, inclusive, escreveu algo no caderno enquanto você estava em transe. Pode ler em voz alta, por favor? Claro, só um segundo. Ele escreve: Nathan, só tenho mais 2 minutos aqui fora. Aqui vai a sinopse do próximo episódio. Ele continua aqui. Episódio 21, Lugar no Fim dos Tempos. Pino, sozinha, fora de Rondô, se cansa de esperar. Ao entrar na cidade, vê autoreives infectados em postura de meditação. O vírus Cogito atacou de novo. Ele também pediu para lembrar você, doutora, de seguir o Kanshou no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, em @KanshouPodcast. E falou também que se gostou da gente, pode gostar do podcast Not So Kawaii, também seguir nas redes sociais. E, obviamente, ir no nosso Apoia-se em apoia.se/KanshouPodcast e livrar dos nossos bens antigos, assistir ao próximo episódio de Ergo Proxy, porque nós estaremos lá. Certo. Deu nosso tempo. Nos vemos na próxima sessão? Sim, doutora. Obrigado. Tem sido bem estranho, mas eu acho que você tá me ajudando. Certo, então. Até mais. Até. Ah, mais uma coisa. Foque no que é real. Este podcast foi editado por Nate Clayman.